Salve Maria, Jaqueline aqui hoje para contar para você a história de São Filipe Apóstolo. Você conhece? A festa do apóstolo São Filipe, ela é tradicionalmente celebrada no dia 1º de maio, junto com a festa de São Tiago Menor. O costume vem da conservação das suas relíquias na Basílica dos 12 Santos Apóstolos de Roma, que foi inicialmente dedicada apenas a eles dois. A dedicação dessa igreja teria ocorrido em 1º de maio de 570 e, como consequência, desde então, esse ficou sendo o dia dos dois apóstolos. Foi só com a instituição da festa de São José Operário para o dia 1º de maio no ano de 1955, quase 1.400 anos depois, que a festa mudou de data, e aí indo para dia 11 de maio. A reforma litúrgica, então, pós-conciliar, deixou a data, então, mais próxima da que era antigamente, né? Então, hoje nós celebramos São Filipe e São Tiago no dia 3 de maio. Mas hoje vamos falar especialmente de São Filipe. São Filipe, ele não está ausente na lista dos 12 discípulos a quem Jesus chamou de apóstolos. No entanto, São Clemente de Alexandria, ele escreveu, por volta do ano 200 depois de Cristo, que ele conhecia uma tradição segundo a qual Filipe, ele foi o homem que pediu permissão para enterrar o próprio pai, e a quem Cristo respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. No Evangelho de São João, por outro lado, Filipe é uma figura assim muito importante. Depois que Cristo o encontra e o chama, dizendo simplesmente segue-me, Filipe leva-lhe Natanael, que confessa: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, como a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 e 49. Na multiplicação dos pães e peixes, é a Filipe que Cristo diz: onde vamos comprar pão para que esses possam comer? E é ele quem responde: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Mais tarde, Filipe e André juntos apresentam alguns gentios a Jesus. Por fim, durante a última ceia, Filipe é quem diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus responde: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isso tudo a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 14. A versão mais completa dessa passagem é prescrita para o Evangelho da festa de São Filipe e São Tiago, no mais antigo lecionário do rito romano, que é do ano de 650 d.C. Nele está também a maior parte das antífonas próprias para o ofício divino, bem como o segundo Aleluia e a antífona de comunhão para a missa dos dois. No início dos Atos dos Apóstolos, Filipe é citado em companhia dos apóstolos no cenáculo, né? Quando os primeiros 7 diáconos foram escolhidos, um deles também se chamava Filipe, e já na antiguidade havia uma certa confusão entre os dois. Eusébio de Cesareia, por exemplo, na sua História Eclesiástica, garante tratar-se da mesma pessoa, referindo-se às suas 4 filhas, embora em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9, afirme que era Filipe, o diácono, que tinha 4 filhas. Então ele cita uma carta de Polícrates, bispo de Éfeso, ao Papa Vítor I, que é ali ano 189 a 199, que se refere ao enterro de Filipe em Hierápolis, na Frígia, onde se pregava o Evangelho por muitos anos. Também cita de Pápias, bispo de Hierápolis, e um dos primeiros historiadores da igreja, a história de que Filipe ressuscitou um homem dos mortos. E essa história foi que Pápias ouviu de uma das filhas de Filipe. Então a história de Filipe, né, muito antiga, imagina, do tempo de Jesus, né? Então tem muitas histórias, muitas confusões, né? Até pelos nomes, antigamente tinham muitos nomes iguais, então tem muita história que se cruza ali, né? Mas com o tempo a gente vai estudando, vai lendo e vai vendo, né, que nada disso muda a nossa fé.
ao contrário, né? São histórias e situações da tradição que nós vamos conhecendo por curiosidade e, claro, vai fortalecendo a nossa fé. Como vários outros apóstolos, Filipe também possui um conjunto apócrifo de atas escritos a seu respeito. Os seus são uma compilação de 15 episódios diferentes que variam em grau de absurdidade. Um desses episódios, o 9º, é um breve relato de como ele matou um dragão em uma de suas viagens missionárias na presença de seu companheiro, o apóstolo Bartolomeu, e de sua irmã, que supostamente era chamada de Mariana. Na legenda áurea do beato Tiago de Varase, o relato de São Filipe é bastante curto, bem mais que o de São Tiago, na verdade, e também contém o episódio da morte de um dragão. No entanto, a história é contada de maneira completamente diferente daquela que conta, nos atos fictícios. Na versão da legenda áurea, Filipe está na Sítia, onde é trazido pelos pagãos até uma estátua de Marte e recebe a ordem de oferecer-lhe sacrifícios. Um dragão emerge da base da estátua, mata o filho do sacerdote responsável pelo sacrifício e os 2 oficiais locais que mantinham o apóstolo acorrentado e empesteia todos os presentes com seu mau hálito. Filipe promete remediar esses males se eles quebrarem a estátua e a substituírem por uma cruz. Quando o fazem isso, ele cura os enfermos, ressuscita os 3 mortos e manda o dragão para o deserto. Ele chega então a Hierápolis, onde ele combate com sucesso a heresia dos ebionitas, estabelece a hierarquia eclesiástica e finalmente é crucificado pelos infiéis. No ano de 1487, um rico comerciante chamado Filippo Strozzi encomendou ao pintor Filippino Lippi um afresco e uma capela dedicada ao santo, cujo nome os 3 compartilhavam, Os 3 tinham o mesmo nome, Filipe. Então, o estilo complexo e agitado que Filipe aprendeu com seu mestre Sandro Botticelli combina perfeitamente com as cenas complexas e agitadas da derrota do dragão e da crucificação do apóstolo. Então, Filipe faz esse desenho, essa pintura, a pedido de Filippo. Então, essa pintura mostra o dragão claramente pequeno demais para, de fato, representar uma ameaça. Com isso, se quer representar, no entanto, que o seu poder foi vencido pelo do ministro de Cristo, pelo apóstolo Filipe. A estátua de Marte é retratada em cores, como as pessoas vivas na parte inferior da cena, e não como uma escultura de pedra branca, como as estátuas abaixo dele. No breviário romano anterior ao Concílio de Trento, essa história é contada em termos muito semelhantes ao da legenda áurea, até mesmo nas edições mais tardias publicadas nos anos 1520. Os estudiosos responsáveis por revisar as histórias das vidas dos santos para o breviário de São Pio V estavam muito preocupados em remover qualquer coisa que pudesse trazer descrédito à Igreja. Por isso, eles foram particularmente severos com episódios de dragões sendo abatidos. Apesar disso, no século XVIII, quando as esculturas dos 12 apóstolos foram postas na Basílica do Latrão, a referência à antiga história foi mantida. A obra de Giuseppe Masuoli, executada entre 1703 e 1712, mostra São Filipe calcando aos pés um dragão, ainda que muito pequeno. São Filipe, rogai por nós. E se você gostou desse vídeo, aproveita, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos, para que a gente alcance ainda mais almas evangelizando através da vida dos santos. Até a próxima!